Olá, meninas, bem-vindas. Ao segundo FuturaCast. Eu tô muito feliz de estar recebendo vocês duas, Mônica e doutora Thay. No primeiro eu não me apresentei. Então, eu sou Ana Paula, gerente, eu sou sócia proprietária da Clínica Futura Odontologia e eu tô trazendo esse podcast para falar um pouquinho mais sobre saúde, sobre bem-estar e não somente sobre odontologia. Então, eu fiquei muito feliz com a participação de vocês aqui. Hoje estava muito louca para trazer vocês e falar sobre esse assunto mais que especial, que é um assunto sobre pessoas especiais. Então, Mônica, eu gostaria que tu se apresentasse, que ela é PhD, né, no que a gente vai falar. O nosso tema hoje é autismo. Então, oi meninas, prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou psicóloga, né, formada, vai fazer 14 anos. Eu sou especialista em psicologia do trabalho, inicialmente, né, e mestre em dimensões do cuidado e práticas sociais. Mas o meu nicho de atendimento, né, mudou depois que eu tive um filho com autismo, né, e vendo a necessidade de mais profissionais na área, né, então foi meio por um sentido pessoal que eu entrei. Hoje eu sou especialista em análise de comportamento aplicada, ABA, né, trabalho na clínica com autismo a crianças, adolescentes e adultos. E estou me pós-graduando em outras áreas que eu percebo hoje que também são correlatos muito ao autismo também, por exemplo, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, e dislexia. Estou fazendo outra especialização em neuropsicologia e inclusão, né? Tudo para juntar e trabalhar dentro do hoje, que é o meu nicho, que eu sou apaixonada, que é o autismo. Legal, nossa, recheado de informação, legal, né? E doutora Thay, bem-vinda também. Obrigada. Se apresenta para nós, por favor. Meu nome é Tainara Carvalho. Eu sou dentista especialista em odontopediatria, tenho habilitação em sedação inalatória com óxido nitroso, trabalho com sedação por via oral também. Trabalho muito com criança autista, né? Pacientes especiais. E é um prazer estar aqui junto com vocês. Ah, legal. E eu trouxe vocês juntas, né, para esse bate-papo, porque é importante, vocês estão totalmente relacionadas, né? Hoje a Futura quer virar uma referência também em pacientes especiais, a gente busca e estamos preparadas, né, doutora Thay, para estar recebendo, né? Sim. Então eu fico bem feliz e quero participar dessa jornada, que é uma jornada linda, né? E a Mônica, com a ajuda da Mônica, que tem esse know-how todo, né, vai nos fornecer consultorias para estar cada dia melhor, né? E atendendo com maior know-how, né, pessoas especiais. E eu digo pessoas especiais porque são todas, né? Ali, quem tem autismo, né, já diagnosticado, né, para síndrome de Down, todas as partes, TDAH agora, que a gente tá ouvindo bastante falar, né? Então, acho que a gente tá preparada já para começar essa jornada bacana, né, doutora? Então, vamos começar com a Mônica. Mônica, vamos facilitar para as pessoas começarem a entender um pouco mais sobre autismo, né? Que eu acho que isso está faltando bastante. A gente deixar uma maneira mais fácil, né, na cabeça das pessoas. Então, o que é o autismo, Mônica? Então, eu queria começar primeiro falando assim que eu tinha pouca informação, né? Não tinha conhecimento do autismo. Eu acho que hoje é uma coisa grave que acontece, porque eu saí de uma faculdade de psicologia que quase não se falou de autismo. E eu sou professora universitária também, e hoje também pouco se fala. Então, eu sempre bato na tecla que a gente tem que falar mais do autismo, né? Não por uma questão somente de ser tá numa matriz curricular, mas por uma coisa, porque quando a pessoa se forma, eu falo para os meus alunos, eu tenho certeza que você vai encontrar um paciente ou com autismo ou com suspeita de autismo, né? Então, vamos lá, eu falo assim que eu mergulhei nesse mundo depois, né, do diagnóstico do meu filho, né? Então, o autismo, eu vou falar de uma forma bem simples, tá? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá? Então, vamos pegar assim, quando a criança, ela vai se desenvolvendo, existem aqueles marcos de desenvolvimento, por exemplo assim, com tantos meses ela vai sentar, com tantos meses ela vai engatinhar, com tantos meses, ela vai ter um repertório X de palavras e assim vai, né? Nessa caminhada de marcos, né, a criança autista nem sempre vai estar seguindo aqueles marcos, né? Então, o desenvolvimento dela vai ser diferente. Né? Tá. Então, talvez ela não vai engatinhar naquele período, talvez um dos que mais chama atenção no autismo é a fala, né? Eles têm um atraso de fala bem... que é a primeira coisa que chama a atenção dos pais, poxa,
Porque acaba que você compara, né? Poxa, claro. o meu filho não tá fala falando nada. ainda. E, tipo, a priminha com bem menos idade já fala isso, né? Então, é uma coisa que mais chama atenção. Então, esses marcos vão ser diferentes, né? Talvez ele esteja adiantado em algumas coisas, mas com atraso em outras. Então, por exemplo, e para a criança autista desenvolver essas, digamos, essas habilidades, ela vai precisar de mediação, né? Então, por exemplo, para falar, não vai ser de uma forma natural, né? Talvez ela vai precisar de mediação. Geralmente a gente fala que é os estímulos, né? Então, talvez ela vai ter que ir para um fono, talvez ela vai ter que fazer estimulação com um psicopedagogo. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o desenvolvimento dela vai ser atípico. Mas com estimulação correta, ela pode sim desenvolver, né? Ou talvez também não pode, que a gente fala do autismo severo, né? Mesmo com estimulação, ela não vai desenvolver totalmente aquela habilidade, né? A gente sempre tem que observar a criança em 3 contextos: social, de linguagem e comportamental. Então, o comportamental ele vai ser dividido em 2 partes, que a gente chama de estereotipias, né? E os 2 são estereotipias, mas o outro é mais voltado para rituais. Então, o que é estereotipia? Enquanto ecolalia são frases ou palavras repetitivas, estereotipias são comportamentos repetitivos. Aí tem 2, tem os físicos e tem os ritualísticos. Então, vou dar um exemplo. O que a gente mais conhece é o flapping, que é a criança que fica assim, né? Ela fica o tempo inteiro assim. Então, pode ser vários. A criança fica tapando o ouvido, fica dando volta em círculo. Você percebe, assim, que não é uma brincadeira, que ela fica muito tempo naquilo, né? Ela pode ficar chacoalhando a cabeça, pulando, né? Então, isso você percebe que a criança tem muito esse comportamento. Na escola é muito comum, ele levanta da carteira e fica pulando várias vezes, aí ele volta. Que as estereotipias também servem para regular a criança. Todo mundo tem alguma coisa, tipo, eu tô estressado... não tem aquela pessoa que fica estalando os dedos? Né? Todo mundo tem alguma coisa, né? E a gente só trabalha com exclusão de estereotipias, né? Quando elas são agressivas ou autoagressivas. Por exemplo, outra estereotipia que é agressiva, a criança bater a cabeça na parede, dar soco no rosto, né? O meu filho tem muito isso ainda, né? Quando ele tá muito em crise, ele pega e ele mesmo dá soco no rosto dele. Né? Então, esse tipo de estereotipias você tem que conter, porque ele tá se machucando, claro, ou ele pode machucar alguém. E as ritualísticas que a gente fala é assim, eles têm rituais para fazer as coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo com o meu filho. Dudu, vamos dormir? Ele só aceitava dormir depois que ele enfileirava todos os carrinhos por cores num colchão. Né? Que é aquilo que eu te falei, que lá na vida adulta, essa pessoa vai receber o diagnóstico de TOC. Ou assim, ele gosta de usar sempre a mesma roupa, né? Às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, mas essa criança só tem essa roupa. Na verdade, ela tem várias roupas, mas por uma questão ritualística, ele só quer usar essa roupa, né? Então, isso que é muito difícil, que eles têm um repertório comportamental muito rígido. Vou dar um exemplo bem clássico. A criança na sala senta só naquela carteira. Hoje ela chegou e tem outra criança na carteira dela. Sabe aquela coisa, não, fulano, mas sem ter aqui essa flexibilidade que a gente tem de se adaptar, aí ele pode entrar numa crise, chorar, ficar nervoso, porque na cabecinha dele, ele entende que o lugar dele é aquela carteira. Sim. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito com as crianças, de aumentar o repertório dela, porque nem sempre as coisas vão ser do jeito que ela vai querer. Sim. Né? Então, isso são é muito mais coisas, mas são características importantes do disfuncionalidade de comportamento. Até a questão da roupa tem muito a ver também com a parte da textura. Às vezes é só aquela calça, só aquela blusa que a criança não tem aquele incômodo na pele. Sim. E vai ser só aquilo ali que ele vai usar. Porque lembra que eu falei pra vocês que eles sentem as coisas... O Luciano Lacerda fala assim, o cérebro do autista não é nem melhor nem pior, é diferente. É como se eles tivessem uma sensibilidade sensorial muito grande para as coisas. Por isso que barulhos, visual para eles, aquilo mexe muito com eles. Essa questão da roupa é interessante. Né? E outra característica também, que não é todas as pessoas com autismo que têm, e nem sempre a pessoa que tem essa característica é autista, né? É a seletividade alimentar, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que só comia comida amarela, frango, batata, polenta. Se você colocasse um feijão, um bife, não comia. Criança que só come calabresa. Criança que só come salsicha. Quando eu falo come, gente, não é porque ela tem uma preferência, mas assim, no café é só salsicha, no almoço é só salsicha, aí entra uma questão nutricional. Criança que só gosta de comida amassada, papenta. Criança que só gosta de comida seca. Isso é uma outra coisa que mexe muito com a família, porque assim, comer
é uma coisa que é várias vezes por dia. Então, Sim. a família vai ter essa barreira, né? E pela questão do aumento do risco de lesão de cárie, né? Eu tive um Sim. paciente que ele só comia cookie. E era cookie da Nestlé, um azulzinho. E era só aquele que ele comia, de manhã, meio-dia, à noite. E como que eu vou lidar com o paciente, né? Tudo a gente tem que englobar na família, tudo que a gente tem que saber certinho o que a gente vai fazer. Começar a pensar ali o que a gente vai fazer a partir de agora. Envolve mudança alimentar, envolve aquele paciente que não consegue escovar o dente sozinho, que a mãe tem que fazer, e que às vezes não deixa fazer, que morde, que se mexe, que grita, que chora, e aí come açúcar o dia inteiro, né? Então, são coisas que a gente precisa mudar, e que não é fácil mudar, né? Que envolve muita coisa, envolve uma terapia multidisciplinar, envolve... A mudança de rotina da família, porque, por exemplo, Exato. ele pode comer um cookie, mas e se eu fizer uma coisa mais saudável? Exato. Né? Aham. Então, essas tentativas, porque mexe com a rotina familiar também. Às vezes, os pais falam muito pra mim assim, Mônica, eu não tenho tempo. Mas olha o que vai acarretar, né? Sim. Aí, assim, cria cárie, eu tô dando um exemplo bem leigo. Aí, pra ir no dentista, vamos pegar que não tem vocês numa cidade, assim, que é um dentista, porque hoje aconteceu do Dudu ir no dentista, e da mulher dá tipo, um mata-leão nele pra segurar ele, assim, tipo, foi absurdo. Eu fiquei chocada, e ela falou assim, é só assim que eu vou conseguir. Então, assim, você envolve muita coisa, né? Sim. Então, é interessante essa questão que você falou, né? Eu tava vendo mais a questão só nutricional, mas essa questão dos dentes. Aí a gente não aumento do pode risco de falar, cárie. a gente não pode deixar de falar uma coisa que eu lembrei, que vocês me contaram hoje que eu fiquei chocada. Dos artistas? Dos artistas que têm Tem. autismo e a gente não tem a mínima noção, né? Vocês falaram Elon Musk. O Elon Musk, ele tem o diagnóstico do antigo Asperger, né? E olha onde é que o cara tá, onde ele chegou, né? Então, assim, a gente não pode subestimar, né? Exato. O autismo tá aí. Hoje em dia a gente tá aprendendo, hoje eu acredito que através dessa conversa a gente aprendeu muito mais. E assim, ó, não subestimem os seus filhos autistas, né? Eu acho assim, olha onde eles podem chegar, né? Ajudem eles. Vamos quebrar esse tabu de medo de diagnóstico precoce, porque tá só para nos ajudar, né? Então, assim, busquem opiniões, diversos médicos, os bons, né, Mônica? Os que a gente tem confiança, né? Eu acredito que hoje tem muita comunidade para se ajudarem, Muito, né? Eu acho enorme. assim, a leitura, essa união, né? Eu acho que essa união de pais para entenderem melhor, eu acho que essa troca é muito importante, né? Então, é sobre isso. Então, meninas, Então, assim, porque a gente ouve agora pouco, né? Falar, mais as pessoas falando TEA, né? Então, a gente pensava, o TEA é o autismo? É o termo técnico. Porque quando você vai lá no DSM, tá? Transtorno do espectro do autismo. Só que a gente fala autismo, né? Então, às vezes as pessoas falam, meu filho tem TEA, né? Mas é a mesma coisa. É o termo, é a sigla, né? É uma sigla, do autismo. Então, que é transtorno do espectro autismo. Do Legal. autismo. Tá bom. E as características principais de um autista hoje? Como que a gente vai ler isso, Mônica? Uma coisa que é bem interessante entender é que, assim, é um espectro. Então, existem variados níveis, né? Então, hoje, antigamente, se falava autismo leve, moderado e severo. Ainda algumas pessoas falam, né? Eu tenho um sobrinho que é autismo leve, né? Enfim. Só que hoje essa nomenclatura não se usa mais, né? A gente usa autismo de suporte, de nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Que antigamente era o leve, moderado e severo. Sim, né? mais técnico um pouquinho, Mais né? técnico. Então, significa o quê? A criança entra no nível de acordo com a necessidade de suporte que ela vai precisar, né? Então, vamos lá. A gente divide eu sempre, quando eu vou nas escolas fazer a minha fala sobre autismo, eu falo assim, vocês têm que observar 3 contextos na criança. Disfunções sociais, disfunções de linguagem e disfunções de comportamento, né? Então, assim, eu vou fazendo alguns paralelos quando eu descobri o do meu, né? Então, por exemplo, o que é disfunções sociais? A gente, quando nós somos pequenos, eu também falava assim, Thay, minha filha, não faz isso que é feio. Não fala desse jeito. Você vai na casa da tua tia, você vai se comportar desse jeito lá na tua avó, né? Então, isso a tua família tá ensinando pra você como você se comportar socialmente, né? Se relacionar com as pessoas. Aí você vai começar que a criança com autismo, vamos pegar a criança, né? Ela não interage.
né? Às vezes eu ouço os pais falando assim, mas o meu filho quando vai na casa dos primos, ele tá ali fica com os primos. Eu falo assim, mas ele brinca com os primos, ele interage, ele chama pra brincar, ou ele só fica junto? Sim. Né? Então, assim, isso é uma coisa que às vezes os pais confundem, né? Eu sempre falo que até o mecanismo de defesa... De timidez, às vezes, também. Ou eles né? acreditam que é uma questão... Às vezes, as pessoas colocam o autismo como se fosse uma característica de personalidade. Isso era antigamente, né? Eu tava ouvindo agora o Luciano Lacerda, que eu sigo, assim, que eu gosto muito dele, que ele fala assim, antigamente aquele teu parente esquisito, né? Que tinha assim, nossa, o tio o tio da Ana era estranho, nunca namorou, nunca conseguiu parar emprego nenhum, nunca interagiu, sempre foi um cara esquisito, né? Era um autista sem diagnóstico. Eu tô falando de uma forma bem leiga, mas Claro, é porque é real, porque claro. isso aconteceu com o meu irmão. O meu irmão sempre foi visto como estranho. Não interagia, não fazia nada. Socialmente, zero. E hoje a gente já sabe que ele tá fechando o diagnóstico de autismo, né? E depois de adulto, né? Pra Depois você ver de que não é adulto. tão fácil, né, Não. Mônica? E até hoje ele tá atrás de profissionais que fechem, né? Então a primeira questão é social. Você tem que perceber que nível que aquela criança interage. Não só com outras crianças, mas com a família, né? Aí entra várias coisas. Olhar nos olhos, quando chama, se olha, se atende o pedido, né? Uma característica do autismo que é muito interessante, eles gostam muito de brincar sozinhos. E isso é uma característica, assim, porque na cabecinha deles, não há necessidade de eu estar brincando com outra criança, entende? Sim. Isso é uma coisa que na terapia a gente estimula muito. Porque eu sempre falo assim pros pais. A gente tem que estimular na criança ela abrir o repertório dela social. Que ela entender assim, por exemplo, que é importante eu estar com aquela outra criança. Não é uma obrigação, mas que, por exemplo, eu dou um exemplo assim. Uma coisa bem simples. Você põe teu filho na tua frente e você do outro lado. Você pega uma bola. Você joga uma bola pra ele. Ele tem que perceber assim, poxa, mas pra essa brincadeira continuar, eu tenho que jogar a bola pra voltar a bola pra minha mãe, entende? Então, assim, você estimular a criança a perceber que socialmente, ela tem que conviver socialmente, né? Legal. Isso é uma coisa que com bastante estímulo funciona. Então, você percebe, assim, que ela não tem essa interação, né? Eu dou um exemplo bem comum que é assim, quer ver? Eles têm, a criança autista, ela não vê necessidade de compartilhar. Porque quando eu falo ver necessidade, eu tô falando assim do termo mais pra nós, Claro, assim, mas claro. é que pra ela não entende que há uma necessidade de eu estar compartilhando. Por exemplo, a tua filha ganha uma boneca da tia, uma caixa grande. Ela chega correndo e fala, mãe, olha o que eu ganhei, mostra, faceira, aquela caixa. Que aquilo pra ela é importante mostrar, olha o que eu ganhei, que caixa, é uma boneca, tal. Aí todo mundo fica, ai, que linda, tal. Quando uma criança autista ganha um presente, vamos pegar uma criança sem diagnóstico, ela pega aquela caixa e sai Pra no meio ela. de todo mundo e vai lá no canto, né? Ela quer pra ela. Aí todo mundo fala, ei, mostra aqui o que você ganhou, eu quero ver. Veja, pra ela, essa interação, esse compartilhamento de olha o que eu ganhei, que legal, pra eles nesse primeiro momento não é necessário. Aí a família fica, ai, mostra aqui o que você ganhou, deixa eu ver. Ele Então nem você aí. fica o tempo inteiro puxando a criança pro Trazendo pra social. você. Assim, mostra, que legal, deixa a gente ver, deixa a gente compartilhar. Então veja, porque na cabecinha deles não é egoísmo, né? Não tem necessidade de mostrar pra vocês, é meu. É que não faz sentido pra eles. Pra não eles, precisa. inicialmente. Aham. Claro. O meu filho era muito assim. Quando eu tive Eduardo, se eu saía, eu voltava de casa, é como se o vento estivesse passando por dentro de casa. Ele não dava bola, sabe? Então eu falava pro Carlos, eu não tinha diagnóstico de autismo. Eu falei, meu Deus, mas eu não sou importante pra esse piá, né? Aquilo me incomodava, né? Imagina. Eu falava assim, Filho, né? muito diferente, né? Não vem dar aquele abraço. né? Tipo, hoje, Deus me livre, eu tenho que sair de casa escondida, porque senão ele, né? Então, assim, a parte da interação social você percebe que é baixa. Até com a própria família, às vezes a mãe fala, ele não interage muito comigo. Você percebe que ele faz muito... Eu vou dar um exemplo muito comum. Muitas atividades sozinho. Então, eles gostam muito de ficar enfileirando coisas, empilhando. Eles podem ficar horas nesse movimento, né? E eu sempre falo, eles têm uma visão mais técnica. Mas, na verdade, você tem que puxar para que... Que legal se tivesse um coleguinha brincando com você aqui, sabe? Então, você vai... Tem muitas características, né? Mas eu tô falando assim. A criança tem disfunções sociais. Você percebe que socialmente... Ela está disfuncional, ela não está interagindo, né? A segunda é as disfunções de linguagem, que é o que mais leva as pessoas para a clínica. Tipo, Mônica, meu filho não fala. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu sou mãe de um filho único, né? Então eu não tinha comparativa. Porque as mães, quando têm outros filhos, comparam. Nossa, mas
A Antonella não era assim. Nossa, Antonella na cidade já falava, já caminhava, já. Aí isso é natural. Sim. A gente fala, não compara. Mas é muito natural você comparar. certeza. Ou você compara com o primo e tal. Eu fui fazer essa comparação na escola. Porque até então, pra mim, o Dudu tava se desenvolvendo super bem. Quando eu levei o Dudu pra escola, que eu percebi, meu Deus, o Piá não fala. Não fala nada. Porque eu via crianças bem menores. Tchau, mãe. Oi, pai. Tia, comendo. E com quantos anos foi isso, Mônica? Ele tinha 2 anos. Quando eu comecei... Não. O Dudu foi pra creche quando ele tinha 7 meses, porque eu tinha que voltar a trabalhar. Mas eu comecei a perceber com 1 ano e 10 meses que ele não falava. Entendi. Ele fazia ecolalia, que é diferente. Então, uma coisa... Isso eu quero que você fale. O que é ecolalia? Porque isso é uma coisa que o autismo tem muito, né? Ecolalia é quando a criança repete aquilo que lhe foi perguntado ou aquilo que foi dito. Vou dar um exemplo. Você chega e fala assim, João, quer maçã? Aí ele fica, maçã, 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 maçã. E, gente, quando eu falo que a criança ela fica horas falando, ela fica horas falando. Eu vou dar um exemplo que foi bem engraçado com o Eduardo na escola. Pra você ver como é importante os profissionais... Vou dar o exemplo da escola, entender o autismo, porque você acaba levando para outras coisas. Muito comum no autismo, eles pegarem uma frase de desenho, e ficarem dias falando, né? E o Dudu, uma época, assistia Peppa Pig. E tinha o desenho da Peppa que ela chamava a mãe chorando, e ficava assim, mamãe, mamãe, né? E ele ficou dias falando. Só que a gente já não dava mais bola, porque a gente já sabia que era do autismo e tal. Aí ele foi pra escola, uma escola nova. No primeiro dia, a pedagoga mandou mensagem, falou assim... Mônica, tem como você vir buscar o Eduardo? Ele tá... Olha como a mente vai longe, né? Ele está muito nervoso, ele está chorando, ele está muito mal porque ele não para de te chamar. Aí eu falei, o Eduardo? Nessa época ele já estava com 5 anos, ele já estava super evoluído na parte do autismo, super estimulado. Eu falei, não vou buscar, acho que é meio drama. Quando foi no outro dia de novo, Mônica, o Dudu, não sei o quê. Aí aquele dia eu fui buscar ele no horário normal. Quando eu vim, a pessoa puxando ele chupando um pirulito, faceiro que só ele. Ele ficava, mamãe, mamãe. Aí, olha aqui, ó, ele tá nervoso, ele tá chorando. A pessoa já tava tão nervosa com ele, mas, tipo, ele não tava nervoso, ele não tava chorando, já vem de uma cabeça ansiosa ali que já, né, é um contexto, né. Daí eu falei, prof, ele não tá me chamando. É uma ecolalia de um desenho. Você não percebeu? Ele ficou, não, desde que ele entra, ele fica nesse mamãe, mamãe, mamãe. Olha, eu falei, então você tem que perceber o contexto. Ele tá brincando, tá alegre com as crianças, mas tá falando, ele não tá me chamando. Então a ecolalia, às vezes, engana muito, né. Então, assim, o que é ecolalia? A criança repete. Isso daí não é comunicação, tá? Isso que eu falo pros pais. Então, o teu filho não fala, não se comunica. Teu filho repete. Porque daí os pais chegam lá na clínica, né, e falam, principalmente o pai. Não, mas esse moleque é muito inteligente, ele fala até inglês, né? Aí, veja, o teu filho, e porque eles aprendem, a gente tá falando disso agora há pouco, né? Eles aprendem muito rápido mais uma outra língua. Geralmente é o inglês, né? Só que eles repetem, eles assistem um desenho lá, tipo, fica 1, 2, 3, vai até 10, né? Aí então eles ficam o dia inteiro, 1, 2, 3. Só que ele não sabe pedir água quando ele tá com sede. Então eu falo, é muito diferente a ecolalia da comunicação. Dele comunicar se ele tá com dor, se ele tá com fome, se ele quer dormir, se ele tá chateado, né? Então isso é ecolalia. Então eu sempre falo pros pais, tente diferenciar ecolalia de comunicação. Então, o teu filho, na verdade, ele faz ecolalia. Entendi. Né? E isso é uma barreira que demora para os pais procurarem... Porque acha que tá falando, acha que tá comunicando. Não, e tá falando né? inglês. Duvido que o teu filho fale inglês igual o meu. Tipo, é um mecanismo de defesa, né? Sim. E tu falou já que existem graus, né, do autismo. Tem uma quantidade de graus do autismo, Mônica? Como que funciona? É aquilo que eu falei, que antigamente era do leve, o moderado e o severo. Que hoje é o suporte de nível 1, 2 e 3, né? Então, assim, antigamente existia aquele termo Asperger, lembra? Sim. Só que saiu agora, não se usa mais. Então, só para as pessoas entenderem o Asperger, mas eu vejo ainda alguns profissionais falando, tem Asperger. O Asperger foi um médico do nazismo que trabalhou pro Hitler. Ele foi um cara que começou a diagnosticar muitas crianças com autismo, só que teve um momento que, quando o nazismo começou a, digamos assim, exterminar as pessoas que seriam um peso pro Estado, pessoas com deficiência, até gêmeos, ciganos, a gente sabe essa história do nazismo. O Asperger foi um cara que fazia uma lista. Ali tem uma questão do se ele foi obrigado, se ele fez de bom grado, isso, né? Sim. De crianças que não se desenvolveriam, que não poderiam produzir para o Estado, né? Então ele pegava o nome e entregava pro pessoal lá do nazismo e o pessoal acabava indo nas casas buscando essas crianças e exterminando. Nossa. Então, assim, foi um cara que começou inicialmente muito legal com o trabalho de autismo, mas terminou péssimo, né? Então já foi uma luta muito grande para tirar esse termo do Asperger, né? Claro. Que não seria associar uma coisa tão... Que seria o autismo mal. leve, né? Então, só para vocês entenderem. O autismo leve,
a principal disfunção dele vai ser a social, mas ele vai ter o cognitivo muito preservado, ele não vai ter atrasos, questões cognitivas, dificuldade para aprender, bem diferente. Ele, cognitivamente, ele vai estar muito além de outras, por exemplo, outras crianças, né? Porque a grande questão dele de disfunção é só social. Entendi. Já a partir do nível 2 e 3, a criança já começa a ter outros comprometimentos, né? Cognitivamente, né? Várias questões, né? Hoje eu tô trabalhando na PAI e foi um lugar que quando eu me formei, eu jamais pensei que eu vou trabalhar numa PAI, né? Só que eu entrei por causa do meu filho, e hoje eu posso dizer que é o melhor lugar que eu tô pra entender o autismo, né? Porque lá a gente trabalha com autismo moderado e severo, né? Então, por exemplo, tem crianças lá que se mordem o tempo inteiro, que se mutilam, né? Que tem crises, assim, graves, que batem a cabeça na parede, né? Então, assim, esses níveis já é mais indo para um severo, né? Então, assim, existe uma coisa também, meninas, importante falar, que é comorbidade, tá? Então, o autismo, ele nunca vem sozinho. Ele vai vir com uma comorbidade. O que é comorbidade? É algum transtorno ou patologia associado. Quais são os mais conhecidos? É o TDAH, o TOD, transtorno positivo desafiador, que alguém fala assim, essa criança, se fosse comigo, eu dava uma surra e já melhorava essa birra, né? O TOD. Tem algumas coisas mais graves. Tem crianças que podem ter epilepsia. Eu já vi crianças que têm autismo e esquizofrenia. São crianças ansiosas. Então, a gente tem que sair daquela ideia superficial assim. A criança autista é aquela criança que fica bem quietinha num canto, se balançando o tempo inteiro. Não, às vezes é a criança mais agitada da sala. Que ela não para, ela corre, ela sobe em cima das coisas, ela não tem noção do perigo, né? Então, assim, as comorbidades. Então, se vai aumentando o nível, pode ser que essa criança vai tendo comorbidades, né? Então, é interessante ver isso, né? Então, o autismo leve, a única disfunção que ele vai ter realmente é a social. Entendi. E lá na clínica a gente vê muito, né, Thay, como a gente é da área da saúde, é nossa obrigação tá observando, né, condutas, comportamentos, que eu acho que tudo vem para agregar, né? Então, se a pessoa tá levando um dentista, ela não tá levando só no dentista, né? Ela tá levando para uma profissional da área da saúde. E lá a gente toma todo esse cuidado, né, Thay? Em relação a fazemos uma anamnese da criança. Então, assim, incentivamos na parte de alimentação, né, tá? Explica um pouquinho como é que é essa anamnese para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho, né? Então, muitos pacientes já chegam com o diagnóstico, né, do autismo, TDAH, do TOD, às vezes já vem na anamnese ali, a gente pergunta, ou às vezes os próprios pais já chegam, ele é autista, às vezes já chega avisando, né? E muitos chegam sem diagnóstico, e como profissional da área da saúde, eu vejo dessa forma que todo profissional da área de saúde tem que saber pelo menos uma característica do autismo, TDAH, do TOD, porque às vezes a criança não tem não teve essa observação, às vezes, dos pais, aquela resistência, né, que os pais têm de não, isso aí ela atrasou um pouquinho na fala, mas é normal, é criança, não sei o quê. Mas, às vezes, chega uma criança ali, de 3 anos, que não fala, tipo, quase nada, tem a ecolalia, chega ali repetindo tudo que eu falo, eu começo a perceber alguns sinais, e os pais não têm esse diagnóstico, vai da minha parte também, observar e falar, olha, é legal a gente levar num psicólogo, neuro, pra gente ter realmente esse diagnóstico para fono, né? E se for o diagnóstico, beleza, a gente inicia o tratamento. Aqui na parte do tratamento odontológico, a gente também vai conseguir seguir um rumo melhor, porque se eu sei que aquele paciente vai ter esse diagnóstico, eu vou saber como lidar com ele dentro do consultório também. E se não tem... Até, desculpa te cortar, Thay, até para os pais entenderem, às vezes, que eles pensam que é uma birra que a criança tá fazendo no meio do atendimento, né? Sabe, a conduta que tu vai tomar. Uma crise. Exato, a conduta que tu vai tomar, né? Porque às vezes o pai, eles até, Mônica, chegam de uma maneira, tipo, querem contenção, né? E a gente não é totalmente contra, né, Thay? A gente gosta da conversa, por isso que a gente faz vários atendimentos se houver necessidade, né? Sim. E a gente sempre preza essa primeira consulta, a doutora Thay, ela gosta da primeira consulta para conhecer a criança, né? Então, algumas pessoas não entendem essa primeira consulta, mas porque, né, tem todo esse preparo, né? Um preparo que eu digo da família, né? É tanto dos pais,
né, que muitas vezes ainda não levaram os filhos num dentista, quanto do filho a entender, a conhecer aquele novo mundo. É um pouco invasivo mexer em boca, né? Às vezes nunca mexeu numa boquinha, aí Ainda mais chega uma a criança criança que tem uma hipersensibilidade na região da face ali, vai ter, às vezes, uma ânsia de vômito, vai querer morder. Tem muita criança que tem esse reflexo de mordida. Não é por maldade, né? Eu já fui mordida várias vezes, já quase perdi uma unha, mas faz parte. Claro. Eu tenho que ter a paciência, tenho que ter o entendimento que a criança não tá fazendo por mal. Posso fazer só um ponto que vocês estão falando? Que tem comprovação científica, porque eles têm uma hipersensibilidade, hiper ou hipo, né? Mas eles têm uma sensibilidade muito grande na região do rosto. A gente tem muita coisa, a criança autista não gosta do toque, no abraço. Nem sempre. Mas essa região do rosto, para eles, é muito sensível. Tem alguns... Saiu um estudo agora, faz pouco tempo, acho que foi em 2019. Saiu um estudo falando que a criança... ela sente alguns estímulos sonoros ou visuais como dor. Por isso que é muito comum assim, vou te dar um exemplo. Ela escutou um barulho, por exemplo, do aspirador de pó. Ela colocar a mãozinha no ouvido, se jogar no chão e começar a gritar. A gente pensa, nossa, que estranho, que exagero. Mas é que o cérebro do autista entende aquele estímulo como dor física, né? E voltando para a questão como é importante o trabalho da odonto, é isso aqui. Eles têm uma sensibilidade muito maior na região da cabeça. Por isso que ir no dentista, cortar cabelo, escovar dentes, às vezes é um desafio muito grande. Que nós estávamos falando agora há pouco, né? De crianças que eu conheço, que simplesmente já estão com os dentes numa situação muito ruim, porque os pais não conseguem levar no dentista, né? Sim. Então, assim, isso é importante que vocês falaram, porque eu vejo assim, às vezes a família acaba desistindo. Eu gosto muito assim, Mônica, mas ele não gosta de escovar os dentes. Gente, mas veja, isso é muito importante. Quando você... A Ana falou uma coisa interessante. Quando você leva uma criança no dentista, não é só ir no dentista. Pra gente isso é muito comum. Mas você tá levando ela num outro ambiente, com muitas coisas diferentes, muitos estímulos. Quem é essa pessoa que vai me tocar? Entende? Então, eu acho muito interessante esse conhecer primeiro, pra familiarizar a criança, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu uma vez na escola. Quando eu falei essa parte do rosto, as pessoas ficaram tudo assim, meu Deus, meu Deus. Eu vi, alguma coisa elas lembraram, né? Elas me relataram de uma criança que chegou o dia da Páscoa, eles foram fazer a pintura do coelhinho. A criança derrubou a escola, mas ela não saiu com o rosto pintado. Mais tarde, ela recebeu o diagnóstico de autismo. E elas falaram, se a gente soubesse que ela tinha essa sensibilidade tão grande no rosto, ou a gente não tentaria, ou a gente trabalharia com elas dias antes para poder fazer, mas não era uma necessidade. Eu lembro que elas falaram assim, que até na época elas ficaram um pouco frustradas, porque todos estavam com a pintura de coelhinho no rosto, menos ela. Então, veja, da importância de você conhecer que é uma região muito sensível. As mães relatam até a dificuldade de dar a medicação. Né? Entendi. E é muito importante a gente saber disso, né? Porque é uma necessidade individual, né, Mônica? A gente sabe que como a gente trabalha com vários espectros, né? Anteriormente aqui da gravação a gente estava conversando um pouquinho, a Mônica deu várias dicas legais que a gente vai colocar lá na clínica, né? Que é o do tampãozinho, né? O abafador. Chegar e perguntar para os pais, isso é muito importante, né? Qual a necessidade de ter uma necessidade especial, né? Se aquela criança, ela precisa ou não ter muitos bichinhos, muita cor, muitos estímulos, ou pelo contrário, ele gosta, né, de alguns estímulos, ou ele gosta muito de números, né? Achei muito bacana isso. A gente entender individualmente cada paciente que a gente está tratando, né? Que eu acho que a gente vai dar um conforto maior e eles vão até gostar de dentista, né? Eu ouso falar um pouco isso, que eles podem até gostar, né, do dentista. E eu queria falar agora uma coisa como mãe, sabe? Isso é uma coisa que você não acolhe a sua criança, você acolhe a família. Porque quando você tem um filho atípico, a gente acaba criando, inclusive eu atendo muitas mães com esse comportamento, assim. A gente acaba tendo um bloqueio de levar nossos filhos em locais, tipo assim, será que vão aceitar o meu filho lá? Então, por exemplo, assim, quando vocês já têm essa preocupação, né, de fazer perguntas, tipo assim, qual que é o hiperfoco dele? O que é uma coisa, um estímulo, por exemplo, tem alguma questão com o estímulo crise sensorial, estímulo sonoro, visual, para você preparar aquele ambiente? Eu acho que isso dá um conforto muito grande para a família, de perceber, poxa,
não vão tratar o meu filho como uma criança birrenta, difícil, que faltou palmada, por isso que ele é desse jeito. Porque, assim, a gente percebe isso nos profissionais. Eles não falam, mas a gente acaba fazendo aquela leitura corporal, que é isso que a pessoa tá pensando. Então, eu falo assim que acolher também a família. Da família também se sentir, poxa, ali é um lugar que eu posso levar o meu filho e ficar tranquila. Né? Como é que é confirmado o diagnóstico? São vários profissionais, é um profissional? Como funciona isso, Mônica? Veja, pela legislação brasileira, quem pode laudar é o médico, né? Colocar lá o laudo, né? Fechou lá o CID, antigamente era 84.0, né? Mas agora mudou, né? A numeração, não vou lembrar agora de cabeça, mas mudou o número lá. Só que o médico, ele não trabalha sozinho, tá? Ele mas sabe... é um médico em qual área? Um psicólogo? Neurologista ou psiquiatra. E geralmente, se for neuropediatra, mais indicado o psiquiatra infantil. Tá. Né? Por exemplo, um oftalmo, que já chegou lá na clínica uma vez, uma suspeita de autismo num menino vindo de um ginecologista. Era parente da mãe. Eu falei, mãe, não tem como. Ela querendo empurrar, né? Daí eu indiquei, era uma mãe que tava muito desesperada. Eu falei, calma teu coração. Você vai fazer o seguinte, eu indiquei alguns médicos lá na cidade. Tem uma suspeita de autismo. Vamos começar a investigar, né? Então, assim, esses dois médicos que indicam. Só que eles não trabalham sozinhos, eles precisam da percepção de outro profissional. Então, como é que acontece? Por exemplo, a mãe desconfiou lá, o pai e a mãe desconfiaram que o João pode ter autismo. Tem lá 2 aninhos. Aí eles vão no médico, o médico vai fazer uma avaliação lá, o médico fala, sim, mas eu preciso outras percepções, tá? Aí ele vai pedir para fazer, geralmente, uma avaliação psicológica ou neuropsicológica. Se a criança tem atraso de fala, uma avaliação com fono. Se a criança tem alguma questão de psicomotricidade, uma avaliação com terapeuta ocupacional. E vai, com certeza, pedir um relatório da escola, de como que a escola observa aquela criança. Quando meu filho fez, até a estagiária, que ficava com ele, participou do relatório de como que ela percebia o Eduardo, né? Aí você junta todo esse material e volta de novo com o médico. Ele vai ler, vai avaliar mais um pouco a criança, aí ele fecha ou não. Entendi. E isso leva um tempo, então, né? Porque até tu fazer tudo direitinho, né? Então, por isso essa dificuldade, né? Tem uma idade específica que tu começas a observar isso a partir dos 2 ali? Isso às vezes é assim, eles têm muito esse debate, né? Então, veja. Hoje já se fala dos pais desconfiarem de autismo na criança com 8 meses. Já percebi, principalmente a questão do contato visual, né, a questão de falta de interação, porque é aquela fase gostosa daqueles que a criança interage, né. Uma das características do autismo é que quando você dá o braço assim pra criança, geralmente a criança ela já faz assim pra ir, ela não, é como se ela não entendesse, né, então ela não faz esse movimento, né. Isso é uma característica que eu não sabia, que fui saber há pouco tempo, né, vendo uma palestra do Luciano Lacerda. Mas o que é indicado no Brasil hoje é que é entre 12 meses a 18 meses, assim, que seria pra fechar, né? Mas os pais já começam a desconfiar bem antes. Eu comecei a desconfiar no Dudu com 1 ano e 10. Que é aquilo que eu falei, quando ele foi pra escola, que eu comecei a comparar. Falei, opa, meu filho não fala, meu filho não interage, meu filho não brinca. Mas na minha casa parecia que ele tava a 1000, né? Super, imagina, brincando. E como você falou, né? Esse brincar sozinho, você nunca se preocupou, porque... Porque né? Pra mim ele tava brincando, ele não tinha outra criança. Outra coisa que é interessante falar, que é assim, puxando esse assunto, que é o diagnóstico tardio. Então, o que acontece? A criança, a neuroplasticidade dela, né? O cérebro dela é uma esponja. Então, tudo que ela aprender, eles falam ali dos 0 até os 6 anos, até os 7. Então, tudo que ela aprender, ela vai fazer a base, né, da aprendizagem, né, dela ali. Então, fala assim que no Brasil a gente tem muita cultura ainda de fazer diagnóstico tardio. Então, é muito comum ver fechar ainda adolescente. Hoje tá diferente, né? Então, assim, tem uma frase muito perigosa no autismo, que às vezes vem muito de médico, que é isso aqui. Cada criança tem seu tempo. Aí que eu falo que às vezes você vai num profissional que não tem noção de autismo. Então, você vai lá e fala, meu filho tal. Aí ele fala, não, mãe. Para com isso, cada criança tem seu tempo. Só que isso é uma frase perigosa no autismo, porque assim, você vai perdendo, que a gente chama de janelas de oportunidade da criança. Claro. Vou dar um exemplo que aconteceu com uma amiga minha. Desconfiou que o menino tinha autismo com 2 anos. Aí, você tá doida, você tá louca, se piá não tem nada, doente é você, porque autismo é ser doente, né? Aí ela ficou quieta. É uma coisa que ela se arrepende muito. Aí o marido o que mais foi em cima dela foi o marido. Esse menino não tem nada, esse moleque não tem nada, você que tá ficando doente, tá achando pelo em ovo e tal. Aí foi, só que tava muito gritante. Mas quando chegou nos 8 anos, tava gritante o autismo dele. A fala, mega atrasada. A falta de interação.
ele não entendia nuances, assim, sociais. Então, ele era muito vítima de bullying na escola, né? Ele tinha muitas estereotipias, que é aqueles comportamentos repetitivos. Ele pulava muito na sala, ele chacoalhava as mãos, então os meninos tiravam muito sarro dele. Aí ela foi com 8 anos. Quando foi com 8 anos, no médico que realmente atendia autismo, ele falou, teu filho é autista. Aí ela falou assim, eu já desconfiava desde os 2. Aí o médico falou, mas por que não trouxe antes? Você tá entendendo? Então uma coisa que quando ela veio falar comigo, ela falou, Mônica, vai, tira a dúvida. Sim. Faz a avaliação. E hoje ele tá com 13 ou 14, só que ela se culpa, né? A maternidade, assim, a gente já carrega uma culpa que é natural, né? Sempre, falaram né? pra ela assim, ela fica assim, Mônica, o tanto que ele perdeu de estímulo, com 2 anos, imagine, foram 6 anos, se ele estivesse fazendo as terapias corretas, eu trabalhando com ele em casa, né? Então, assim, eu sempre falo assim, teve a desconfiança, tem uma dica que eu dou pros pais, leva. Tira a dúvida. Diagnóstico precoce pra tudo é bom, né? E eu nunca vou esquecer uma coisa que a médica falou pra mim. Porque eu também tive bloqueios, mas ela falou assim, Mônica. Ela foi bem natural assim comigo. Ela falou, Mônica, assim. Porque o Dudu fechou naquela época o leve. Hoje eu já entendo que é o moderado, porque ele teve atraso de fala, então ele já entrou no nível 2, né? Ela falou, Mônica, o Dudu vai fazer fono, ele vai fazer TO, ele vai fazer psicólogo, ele vai fazer musicoterapia. Ele pode entrar numa ecoterapia. Mas se lá na frente a gente perceber que ele não tem autismo, me diga que mal que essas terapias fizeram pra ele. Porque toda criança precisa de estímulo. Aquilo eu falei, porque você cria aquela coisa, meu filho é doente, meu filho... Mas não é, né? Então, assim, desconfiou, não só a mãe, vó, que às vezes a avó que convive mais com a criança, avó, tia... O responsável por aquela criança. Conversa com os pais e levem, tirem a dúvida. Sempre falo, tirem a dúvida. Importante, bem legal, bem legal. E a gente tem visto, Mônica, não sei se é impressão minha, tá? Eu não sei se posso estar tendo uma percepção errada, mas parece que aumentou os casos de autismo. O que tu acha? Se fala muito sobre isso, assim. Como a gente trabalha com evidências científicas, né? Porque hoje muito se fala das causas do autismo, né? Eles falam da questão da alimentação, de uso de agrotóxicos, várias coisas. Mas o que é comprovado cientificamente das causas do autismo? Primeira coisa que eu acho que aumentou, né? É porque hoje a gente tem uma percepção mais refinada e porque mudaram-se muito os critérios diagnósticos. E profissionais mais capacitados, com certeza, né? Profissionais mais capacitados. Tipo assim, pra diagnosticar. pega assim, há 30 anos atrás, um dentista que tem preocupação em trabalhar com uma criança com, vamos dizer, com sensibilidade sensorial. Eu acredito que nem o odontopediatra não se encontrava facilmente, Sim, né? Imagina o odontopediatra ainda que ainda consiga trabalhar, que entenda... que tenha manejo, que entenda a diferença, que saiba observar melhor uma criança, né? E o que acontece? Mudaram muito os critérios. Então, como mudou os critérios? O que é critério de diagnóstico? Só vou dar um exemplo bem básico. Para você fechar uma patologia, um transtorno, você tem que estar incluso em critério de diagnóstico. Vou pegar um exemplo simples. Depressão. Você vai lá no médico, então assim, quanto mais critérios diagnósticos você se encaixa, mais possibilidade você tem de fechar o diagnóstico. Depressão, bipolaridade, borderline, TDAH, várias coisas. Né? O autismo é igual. Então, hoje os nossos critérios diagnósticos para o autismo estão muito mais delimitados, assim, muito mais assim. Então, antigamente, que nem a gente estava conversando, né? Antigamente o autismo era muito visto. Eu vou dar um exemplo do meu irmão. A minha mãe a vida inteira correu com ele em médico, até ela ia muito para Curitiba, hospitais grandes. Nunca foi falado de autismo. Se falava em atraso intelectual moderado. Alguns falavam atraso intelectual grave, mas nunca ninguém falou autismo. Né? Então, se mudaram os critérios diagnósticos, né? Então, hoje, lembra que eu dei aquele exemplo? Aquele teu, até o Luciano brinca, aquele tio esquisito, né? Eu tenho um tio que é irmão do meu pai mais novo, que eu desconfio muito que ele é autista, só que ele faz tratamento para depressão. Dificuldades sociais, nunca pôde emprego nenhum, porque ele não entendia pequenas regras, né? Hoje ele tem 70 anos, está trancado num quarto, já tentou suicídio e tem diagnóstico de depressão. Só que eu percebo que não medicação errada, medicação errada, enfim. Critérios diagnósticos bem delimitados. A idade paterna e materna também. Eles falam entre 35 e 40 anos há mais possibilidade de talvez você ter uma questão de um filho, né, com alguma síndrome. Hereditariedade. Agora, uma coisa que é comprovada mesmo é o uso do ácido valproico. O ácido valproico é um remédio para convulsão. Olha. Que muitas vezes as grávidas fazem uso. E isso já tem comprovação que pode alterar o desenvolvimento cerebral da criança.
Olha só. Porque lembra que eu falei que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Quer dizer que na parte ali do feto, quando ele estava desenvolvendo o cérebrozinho dele, deu alguma coisa, né? Que modificou. Né? Que vem a questão do autismo. Eu tô falando de uma forma bem simples, Claro, gente. é importante as pessoas entenderem. Né? Claro, com certeza. E daí tem muitas coisas, assim, que tem propostas, assim, de estudos, assim. Mas, assim, cientificamente é isso. Genética, uso do ácido valproico. E os critérios hoje estão muito definidos. Então, se você pegar o DSM e for lá ver a questão do autismo, é muito bem delimitado as características. Não é uma coisa assim, criança que não interage. É uma coisa muito ampla, mas criança que não olha nos olhos, criança tal, tem tantas coisas. Até uma característica do autismo é a questão psicomotora deles. Questão de lateralidade, de equilíbrio deles, eles caem muito fácil, né? Movimento de pinça, eles têm dificuldade nessa questão mais refinada da mãozinha. Vou dar um exemplo pra vocês, o meu irmão teve isso. Você vê como é importante a estimulação. Movimento de pinça, sabe assim, de fazer a criança pegar uma bolinha e colocar numa outra caixinha, que a gente trabalha muito isso na paz, sabe? E às vezes a criança tá ali com 10 anos, não consegue escrever, não consegue escovar o próprio dente sozinha. O meu irmão não sabe colocar comida no prato. Olha. Esse movimento de pegar a colher, ele tem muita dificuldade. Só que eu sempre falo assim, quando você é criança, todo mundo tem paciência com você. Eu falo isso pras mães. Ele é criança. Agora, a escola fala assim, não, ele vai se desenvolver. Não, calma. Meu filho virou adulto, adolescente, essa paciência já acaba. Porque quando você vira adolescente, você já virou um ser de produção, você tem que produzir. Então hoje eu vejo, pelo exemplo, o meu irmão, ninguém mais tem paciência. É tipo, ele brinca que ele é o Chaves, né? Ninguém tem paciência com ele, sabe? Aprendeu a pegar na colher. O que isso, socialmente, o que isso afeta? Vou dar um exemplo bem clássico, a gente às vezes... Ele diz que não incomoda, mas eu tenho certeza que incomoda. Eu tenho outros irmãos que são super baladeiros, saem direto, assim, churrasco, festa. O meu irmão nunca acompanha. Eu não gosto, mas eu tenho certeza que é por causa dessas, tipo assim, da hora de chegar ali no churrasco e tirar comida. Que ele não vai conseguir acompanhar. Você vê como uma coisa tão simples, coisas tão pequenas. pode dar uma coisa muito maior lá na frente. E é bem isso, Mônica, é importante tu falar, né, ter um adulto, quantos anos o teu irmão tem? Ele vai, olha, eu tenho 1000 irmãos, né, eu desconfio, eu vou confirmar, o Lu, ele tem 34 ou 35. Então, ele tem na faixa de 34 e 35. A gente fala sempre, quando fala sobre o autismo, sempre de criança, né, criança, mas nós temos os adolescentes, nós temos os adultos, né, e como eu sei que você trata criança, você também trata adolescentes e adultos, Sim. né, e como funciona, Mônica? Veja, quando o adolescente ou adulto chega na clínica, ele já tem outro diagnóstico, tá? Ele já tem outra coisa. Geralmente o adolescente chega com dúvida de TDAH. Então o que é muito comum? É aquela criança que não parava, as mães falam assim, nossa, eu nunca consegui ir numa missa, não parava quieto, não conseguia sair com ele num parquinho. Porque uma outra característica do autismo é essa questão de não ter muita percepção do perigo. Então eles se colocam em muitas situações, eles sobem as coisas, enfim. Só que quando vai chegando ali os 9, 10 anos, essa agitação tende a baixar. Aí vai surgindo muitas inabilidades sociais. Aí a mãe começa a perceber... Eu vou dar o exemplo de uma mãe. A filha tinha 12, 13 anos. Vamos fazer uma festa de aniversário pra você. E a mãe produziu um monte de coisa. Mandou convidar todo mundo da turma. Opa, gente, caiu aqui. Posso voltar? Claro. Vou contar a história de novo. Não, pode falar que... Posso? Ela mandou convidar todo mundo da turma. Chegou na festa e não apareceu ninguém. E a menina quieta, assim. E a mãe ficou, meu Deus, mas será que... Só que ela entrou em umas 40 crianças. Aí ela perguntou pra menina, não, mãe, mas eu não tenho amigo. A mãe se chocou. Como assim você não tem amigo? Não sei o que. A mãe super social e vivia nas festas e tal. Ela não tem amigo, não conversa com ninguém. Aí a mãe dela levou pra clínica. Aí sabe o que a gente começou a perceber? As características de autismo, só que a mãe não percebia, né? Porque ela era uma criança muito agitada, que não parava. E daí, sabe, é como se tirasse a venda dos olhos da mãe. A mãe percebeu e ela fechou com 15 anos. Demorou até pra ela fechar. Com 15 anos ela fechou o diagnóstico de autismo. Né? E às vezes os pais veem uma criança que é muito agitada, acha que isso é sinônimo de interação. Porque agitado tá interagindo na escolinha. Mas não, às vezes tá interagindo sozinha, tá agitada, mas brincando sozinha, Sim. fazendo as atividades sozinha. Isso é muito legal, porque teve uma vez uma mãe que a mãe falava assim, não, mas meu filho brinca, nossa, eu levo ele no parquinho, ele corre e tal. Mãe, então vamos fazer uma atividade. Perceba como que ele brinca. Aí a mãe chegou, Mônica, que ele não brinca, ele só corre. Ele não para em grupinho nenhum, porque isso é uma outra característica. Eu só posso voltar isso aqui só pra fazer. Claro. Abstrato.
isso é uma coisa muito importante. A pessoa com autismo tem muita dificuldade no abstrato. O que é o abstrato? É eu imaginar coisas. Por exemplo, o amor. O amor é uma coisa muito abstrata. Cada um imagina o amor de uma forma, né? Vocês lembram quando nós éramos pequenas e a gente brincava de casinha? A gente às vezes ficava o dia inteiro brincando. Às vezes você não tinha nem a casinha. Você tinha, tipo, cada uma tinha uma boneca, ou às vezes tinha uma boneca. Mas a gente brincava a tarde toda porque a gente usava a imaginação. Tipo, você é a mamãe, você é a filhinha, eu sou a tia, nós vamos no mercado. E aquilo é legal. Aquilo é o abstrato. E a criança autista tem muita dificuldade no uso do abstrato, né? Então, para ela imaginar, não que isso não pode ser estimulado, imaginar uma situação é como se o cérebro dela não entendesse aquela forma. Então, por isso que é muito comum você ver ela brincando de Lego. E ela fica empilhando, enfileirando, separando por cor. Porque isso não usa o abstrato. É uma coisa muito concreta, né? O Dudu brincou até os 4 anos de Lego. Se você desse uma bola, um carrinho, ele não entendia a função. Ele pegava o carrinho. O que você dá um carrinho pra você precisa que a criança vai fazer? Blum, blum, vai brincar. Eles viram. Eles se atentam a uma parte do brinquedo, geralmente a roda, e eles ficam rodando a roda, assim, ó. Então, assim, eles têm dificuldade de entender o todo. Eles vêm por partes, né? Então, assim, puxando pra questão. Então, assim, uma coisa que eu estimulo muito as crianças na clínica é assim, vamos brincar, imaginar papéis sociais. Agora eu sou a mamãe, você é o filhinho. Veja, eles desenvolvem, mas precisa de um estilo muito pontual. Então, quando a criança tá só correndo no parquinho, isso é muito mais fácil pra ela do que ela sentar num grupinho de criança e interagir numa brincadeira. Com certeza. Isso que eu falo pra mãe. Ele não tá brincando, ele só tá correndo. Voltando pros adultos. Ele já vem com outro diagnóstico. Só que é muito interessante dos adolescentes que é assim, ó. Esses dias eu atendi um menino que tinha TDAH e bipolaridade. O menino tinha 16 anos. Só que ele olhava pra mãe e falava, mãe, eu tenho certeza que eu não sou isso. Porque ele entrou na internet e começou a pesquisar. Aí, mãe, eu sou autista. E a mãe, não, porque você não é autista. E a mãe era professora de ensino fundamental. Pensa, a cabeça que ela ficou, poxa, eu a vida inteira trabalhei com criança e eu não consegui observar o autismo do meu menino. E eu fui fazer, a gente foi fazendo a avaliação lá, foi no médico, fechou. Aí, quando foi fazer o feedback lá, gente, era muito engraçado, porque a mãe... Engraçado no sentido, assim, ver a disparidade, assim, de comportamento. A mãe tava chorando nervosa. Ai, meu Deus, meu filho é autista. Ele falava, eu sou autista, graças a Deus. Descobri, né? Descobriu que eu tenho na realidade, ele né? se encaixou. Claro. Ele falou, cara, eu não sou esquisito, eu não sou estranho. Ele se encontrou. Claro. E a mãe chorando, desesperada. Eu falava, mãe, olha, eu queria te perguntar, quando que você viu o teu filho tão feliz desse jeito? Ele falou, Mônica, eu não sou bipolar. Todo mundo me chamava de louco. A minha família inteira me odeia, sabe? Como causou, né? Então, assim, eles vêm com outro diagnóstico. Mas o que você vai perceber no adolescente é a inabilidade social, falta de interação. Então, geralmente, eles não têm muita vontade de sair, né? E aquilo começa a chamar a atenção dos pais, né? Vamos para o adulto. O adulto, é muito comum o pai ou a mãe se perceber autista quando fecha o diagnóstico do filho. Eu tenho meu marido, ele falou que ele não quer buscar o diagnóstico, mas eu tenho certeza que ele tem autismo, porque foi assim... Nossa, parece que abriu uma cortina na minha frente quando a gente fechou do Eduardo. Eu até comentei com a Ana, que quando eu tava desconfiando, eu falava, Carlos, o Dudu é assim, assim, assado. Ele, mas eu era assim quando eu era criança. O Dudu faz isso. Ah, eu também era assim. Então, assim, e hoje eu percebo que muitas coisas que antigamente me davam raiva, né, que quase ocasionou em divórcio, hoje eu entendo que é do autismo, né. Esses adultos, eles vão chegar com outros diagnósticos, tá? Quais são os mais comuns? Transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, ligado a questões sociais, de sair, né, a fobia social, né, vem. Bipolaridade, por causa da oscilação de humor, né, que quando é criança você percebe muito bem essa oscilação, por exemplo, assim, a criança tá bem, tá inteligente, de repente ela se irrita com alguma coisa, né, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ele tava tão bem, de repente, né, então esses adultos vão receber, mas o que é, assim, o rei é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Lembra daquela criança que organizava Lego? Né? Aí se torna aquele adulto que tem uma questão por limpeza, tudo tem que estar muito organizado. Não eu, né? Que quase derrubei o microfone. É tipo muito organizado, né? O que me chamou atenção na nossa conversa também, que tu falou que eles não entendem muita metáfora, né? Literalidade. Eu achei super curioso isso, né? A Mônica contou assim, por exemplo, o meu marido, hoje vai chover canivete. E ele não consegue compreender aquilo porque ele é muito mais racional, vamos dizer assim, né? O duplo sentido, né? Eles não entendem o duplo sentido. As ironias, o sarcasmo. Só que isso, assim, é porque eles são muito literais. Então, às vezes, as professoras chegam pra mim nas escolas, quando eu faço consultoria nas escolas, falam assim, Mônica, ele não entende nada. Tudo que eu peço, ele não entende. Será que ele não entende ou você que não dá o comando correto? Então, vou te dar um exemplo.
esses dias uma mãe falando como é que ela percebeu o autismo do menino com 16 anos. Ela falava, filho, pega lá aquela bolsa da mamãe. Aí ele tinha medo de dizer pra mãe que não tinha, né? Não medo, porque ela não fazia nada contra ele, mas ela tinha medo de magoar ela, né? Poxa, não sei o quê. Aí ela começou a achar que ele tinha TDAH. Ele não entende nada, não sei o quê. Só que ela começou a entender que ele precisava de comandos muito mais pontuais. Filho, lá na cozinha, em cima da mesa do canto, está uma bolsa amarela com vermelho. Você pode pegar e trazer para mim? Veja, o menino com 16 anos. E com a criança é assim. Então, veja. Então, quando você usa sarcasmo e ironia, eu tenho vários exemplos. Por exemplo, assim, eu tive uma colega que o piazinho se arrumou todo lindinho pra ir na missa. A mãe, nossa, filho, você tá um gato. Gente, provocou uma crise no menino. Mãe. Ai, coitado. Gato? Mas eu não sou gato, porque gato é um animal. Ela, não, meu filho, quer dizer que você tá muito bonito. Ele falou, mas então por que você não diz que eu estou muito bonito? Por que você diz que eu sou um gato? E tipo assim, na cabecinha dele, como você ousa me chamar de um animal? Bicho. Sabe, é essa questão. Então eu sempre falo assim, às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, vamos, meu príncipe, vamos, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, assim, em vez de falar assim, vamos ao parque, né, fala assim, vamos, agora a gente vai pro céu, porque a gente vai se divertir muito. Ele pensa, céu? E é interessante, porque isso é muito comum, não só na criança, mas no adulto também. Quando eu falo do meu marido, é muito engraçado. Ele é um cara extremamente técnico. Tipo assim, se você perguntar qualquer coisa, Carlos, pra que serve esse chá? Esse aqui é ótimo, é um diurético, vai te emagrecer. Nossa, esse chá é amargo, Deus me livre. Esse chá, as fontes de aminoácidos dessa folha, ele começa assim, você até se arrepende de ter perguntado, né? E daí, ele é muito técnico, né? E eu comecei a perceber que ele não entendia certas coisas que eu falava. Por exemplo, eu falava assim, por exemplo, vou dar esse exemplo, né? Nossa, a Ana veio trabalhar hoje, vai chover canivete. Aí ficou, chover canivete? Quando é criança, as crianças vão acreditar que vai chover canivete, né? Eu falei, Carlos, eu quero dizer que ela nunca vem trabalhar. Ele, ele sempre falava assim, é que você fala de um jeito que eu não entendo. Hoje, com 10 anos de convivência, ele já tá pegando algumas coisas. Mas a gente teve bastante dificuldade. Então, uma característica do autismo é que eles são muito literais. Então, aquilo que você fala é aquilo que você entende. Então, a forma como você fala com o autista também é muito, até para a clínica de vocês, é muito importante. Vou dar outro exemplo. O cérebro deles, a gente chega a informação no nosso cérebro e a gente vai efrar a informação, né? Então, eles é uma forma diferente. Então, até a forma como você fala. Por exemplo, eu tô falando super rápido, né? O pessoal fala que eu sou do Paraná. Só que quando eu tô com a criança autista, a minha forma de falar é muito pontual. Vou dar um exemplo assim. João, vamos entrar na sala? Está na hora. Então, às vezes, as mães chegam, ele não entende, mas às vezes a mãe começa a falar e gritando, e às vezes a mãe e o pai e já começam a misturar assunto. Então, às vezes, não é que a criança não entende, mas a forma como ela tá recebendo no cérebro dela aquela informação tá muito confusa, né? E eles são muito visuais. Então, por exemplo, quando você for atender as crianças, que eu acho que você já faz isso, sempre ser muito expressiva. Eu até brinco que é quase um Libras, assim. Agora vamos, está na hora. Vamos sentar. Então, esses são os manejos já, né? Então, quais são os principais manejos, dicas aqui que você dá para autistas? Claro, isso tende a melhorar. Claro que quando a criança já tem um repertório de palavras, você já não vai estar falando tão pontual, você vai melhorando. Mas vamos pegar uma criança que tem um diagnóstico recente. A forma como você fala, não usar tantas metáforas duplo sentido. Uma vez eu vi na escola, a professora falava assim, vem meu gato. Eu só olhava assim, a criança não vai, porque ela tá que vem. Você tá entendendo? Às vezes é um elogio, que a criança é bonita e tal, mas eu chamei pro Felipe, não chama mais ele de gato. Chama ele pelo nome. Claro. Né? Vem João, né? A questão de você ser muito expressivo, olhar nos olhos da criança, tá? Vocês sabem um dos motivos que a criança não olha para você quando você chama? Que os pais desconfiam que a criança é surda, né? É porque a criança tem muita dificuldade de entender expressões faciais, porque ela vê o rosto fragmentado. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. A gente não gosta da Ana lá no trabalho, tá? Na empresa. A Ana é chata, puxa saco do chefe, Deus me livre a Ana. Aí hoje o chefe chega assim, olha, sabe quem vai trabalhar hoje na sala de vocês? A Ana. Aí a gente já fica, né? A gente não quer perder emprego, a gente concorda, né? Aí a Ana chegou na porta, eu olho pra você e faço assim, ó. Aí você olha pra mim e faz assim. Sabe por que você riu? Porque você entendeu. Sim. Tipo, aí chegou a mala, né? Pelo amor de Deus. E eles não têm esse entendimento tão natural. Né? Você riu porque você entendeu. E tipo, a gente... Quem que não é assim com a melhor amiga ou o marido fala assim, nossa, só da minha esposa me olhar eu já entendi.
e eles têm essa dificuldade da expressão facial. Então, isso aí é um estudo. Eles veem o rosto fragmentado. Por isso que é muito importante na clínica a gente trabalhar a parte de expressões faciais, dela montar o rostinho, tal. Isso tende a melhorar, tá, gente? Com muito estímulo. Então, eu acho que você olhar a criança nos olhos, falar com ela e olhando pra ela entender. Até quando a criança faz uma coisa errada, eu falo pras mães, olha nos olhos dela pra ela entender a tua expressão. Entendi. Sabe? Porque às vezes a gente, é uma questão pífia, mas às vezes a gente não olha nos olhos das pessoas. A gente fala, vira de costa, vai andando, né? Eu só tô dando das coisas mais básicas. A partir do momento que a criança vai aumentando o repertório dela social, você vai melhorando isso. Mas eu acho que, inicialmente, fala mais pontual, não usa tantas expressões, jargões, coisas populares, ironias, expressões faciais. Fazer uma análise da criança, do que ela gosta e não gosta, isso é muito importante. Por exemplo, na clínica. A criança vai a primeira vez comigo, eu pergunto, mãe, do que ela gosta? Eu preciso primeiro fazer a interação com ela, o link, né? Ela gosta de massinha. Ela adora coisa, a moeba e tal. Então, a primeira coisa que vai ter na minha sessão. Então, às vezes eu falo pros pais, vocês não percebem os filhos. Perceba o que ele gosta. Ele não interage, ele não brinca. Aí vem o bendito, né? Celular. Entra. E às vezes os pais vão, porque só fica no celular. Mas você interage com a tua criança. Você tira um momento só pra vocês. Você já conseguiu avaliar do que o teu filho ou tua filha gosta? Falta muito isso também. As telas também devem piorar isso, né? Principalmente no autismo, né? A gente vê que as crianças típicas já atrapalham muito o desenvolvimento delas. Então, as atípicas ainda muito mais. Porque daí o mundo dela vai estar aquilo ali, né? E eles são muito bons. O Dudu, se você for ver, ele não fica no YouTube vendo aqueles desenhos, assim. Ele fica jogos. E ele adora números. Então, ele vai lá no alarme, fica colocando alarme, ou ele coloca cronômetro, mas fica na tela. Sim. Então, a gente tenta puxar. Então, o Carlos, a gente com esses dias compramos um cronômetro pra ele. Compramos um despertador daqueles bem antigos, sabe? Que tem aquelas bolinhas, parece umas anteninhas. Que legal. Então, a gente usa o hiperfoco dele. A gente não vai tirar o que ele gosta, mas nós vamos transformar em uma coisa mais manual. Sai da tela, né? Mas não vou dizer que de vez em quando ele fica no celular. Claro. Mas hoje a gente tem muito... Ontem, por exemplo, ele ficou meia hora depois do almoço. A gente hoje já estabelece. Porque, assim, é aquela geração alfa. Crianças que nasceram na tecnologia. Não tem como a gente tirar isso deles. Mas tem como você controlar o tempo que eles ficam. Claro. Agora eu tô falando como mãe. Claro. Que quando ele fala, tira... Não tem como, gente. Né? Sim. Mas controla e tenta transformar aquilo que ele gosta em uma coisa, um estímulo, né? E agora mesmo que tu falou como mãe, eu queria saber, Mônica, uma coisa mais sensível, né? Como mãe, assim, como foi pra ti ter fechado esse diagnóstico do Dudu? Eu sei que você já é PhD em tudo, mas eu acho que o teu universo do autismo iniciou com o teu filho, né? Então, como foi pra você receber esse diagnóstico? Foi assim, eu saí da faculdade sem saber nada de autismo e não tinha interesse em autismo. Vou ser bem sincera. Eu não tinha interesse em clínica infantil e muito menos criança com transtorno, né? Eu já trabalhava com criança antes, né? Eu sempre falo que o Eduardo me tirou da escuridão, porque eu vivia na bolha, que muitas vezes as pessoas vivem. Se fosse meu filho, eu era assim, eu vou ser bem sincera, eu era, não que eu falava, mas eu tinha esse pensamento, quando for o meu filho, mas jamais, gente, que ilusão, né? Até nem da criança tendo diagnóstico, né? Mas é uma ilusão que a gente vive. Eu comecei a desconfiar com 1 ano e 10 meses, aí eu fui atrás. Primeiro fui conversar nas escolas, o que as professoras achavam. Elas também não tinham conhecimento. Elas falavam, Mônica, ele não interage, as crianças chamam ele pra brincar, ele não vai, ele só gosta de ficar brincando de Lego. Aí eu fui no famoso Google. E sabe uma coisa que me ajudou? Porque eu colocava assim, Ana, criança que não interage, autismo. Primeira coisa que aparecia. Nossa, do Google tá louco. Criança que só brinca de Lego, autismo. Tudo que eu pesquisava dava autismo. Mas eu tinha um mecanismo de defesa em mim. Mas o que me ajudou muito, que é uma coisa que eu até tenho um Instagram, que eu coloco a minha história com o Eduardo, é tipo se fosse um diário, não é aquele Instagram profissional, assim, de dicas, assim, eu coloco a minha história com o Eduardo. Porque o que me ajudou foi um canal no YouTube de uma mãe que filmava o filho e colocava. E naqueles vídeos eu comecei a perceber os comportamentos que eram do Eduardo. Até a forma de olhar da criança era muito igual, a forma que brincava, a forma que corria. Aí aquilo caiu minha ficha, falei, poxa, talvez meu filho tenha autismo. Fui no médico, aquele movimento que eu falei, Mônica, então vamos para tais profissionais. O Dudu fez avaliação com fono, fez avaliação com psicólogo, fez avaliação com a TO e foi um relatório da escola. Aí eu juntei todo esse material e levei
pra médica na época, doutora Fabiane. Aí a doutora Fabiane colocou que ele era autista. Tudo bem. Aí a parte técnica, como eu recebi. Primeiro que foi um choque muito grande pra mim, porque assim, eu vou ser bem sincera. Ninguém quer ter um filho atípico, porque a maternidade a gente constrói muito aquela coisa assim, né? Só que olha, era a minha inocência também, porque eu achava que o Dudu não teria possibilidades, que ele não ia se desenvolver, porque é a minha falta de conhecimento do autismo. Porque as pessoas acham que autismo é, por exemplo, uma doença mental. Não tem nada a ver, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se a criança for estimulada, ela vai se desenvolver. Né? Eu não tinha esse conhecimento. Então eu saí com aquele papel, e eu lembro até hoje, eu fui encontrar o Carlos num restaurante que a gente tinha marcado, meu marido é professor da Universidade Federal. Aí eu falei, se termina a tua aula, vai no restaurante que eu vou te encontrar. Gente, eu cheguei lá aos prantos, eu chorava. O que eu não chorei. Chorei, ele me olhava, o Carlos, né, tadinho, ele me olhava assim, calma, acho que ele nem tava entendendo o que tava acontecendo, né. Só que uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer é o seguinte, eu olhei pro meu marido e falei, o Dudu tem autismo, tá? Apesar de eu não sei quase nada sobre isso. Mas ele vai começar a fazer as terapias amanhã. Amanhã ele já vai fazer as terapias. Porque a nossa vida agora, Carlos, eu lembro até hoje essa palavra, está voltada para a melhora dele, para a qualidade de vida dele. Então, se a gente tiver que ir embora, a gente vai. Se a gente tiver que trabalhar dobrado, a gente vai trabalhar para pagar as terapias. E no outro dia o Dudu já estava fazendo fono. Então, veja, o que eu vejo? Por que eu tô falando isso? Porque existe uma barreira muito grande com o diagnóstico, a família não aceita, ou às vezes uma pessoa quer levar, a outra não vai levar, Sim. E não leva a criança para as terapias. Então, isso é uma coisa que eu falo que eu tenho muito orgulho de dizer, que mesmo eu estando muito chocada, o Dudu no outro dia estava fazendo já fono. É bem isso. Essa parte é muito importante, essa aceitação. Porque é em prol de um benefício para eles, né? Esse diagnóstico precoce, fechamos, né? E agora, eu imagino que uma mãe deve perder o chão em primeiro momento, né? Mas como tu falou, uma mãe é uma leoa, né? No dia seguinte, tu tava lá, ó, e vamos pra luta, né? E vamos começar essa jornada, pô, meu filho, né? Então... Eu acho que isso é muito importante. E qual é a mensagem, Mônica, que você passaria hoje para as mamães ou papais ou responsáveis que estão recebendo esse diagnóstico? Olha, eu falo tanto para os que estão recebendo como os que têm desconfiança. Você tem que pensar à frente, né? Isso que eu penso muito. A qualidade de vida. Eu quero que lá na frente o Eduardo seja uma pessoa independente, né? Então, assim... Você desconfiou, mesmo que você não tenha apoio de ninguém, te chame de louca, doida, você é neurótica, leva. Você não precisa, isso é uma coisa que eu entendo muito hoje, às vezes eu falo pro meu marido, eu vou fazer, eu não preciso do teu apoio, né? Sim. Quando eu falo do apoio, não é assim, eu não preciso da tua permissão. Sim. Eu falo em relação ao Eduardo, Sim. né? Por exemplo, eu tive umas dificuldades na escola, e eu falei, eu vou atrás, vou marcar reunião e tal. Sim. Ele, mas será? Eu falei, eu não preciso da tua permissão, porque eu tô percebendo que eu preciso ter esse movimento, né? Então, às vezes a pessoa não procura porque tá sendo segurada por alguém, né? Sim. Então, eu brinco lá, até no meu Instagram, eu coloco assim, a mãe doida. Então, às vezes você ser a mãe doida é a melhor mãe que uma criança precisa. Não uma mãe equilibrada, sensata, às vezes é a mãe doida mesmo, né? Então, assim, desconfiou, leva, tira a dúvida. Leva para o médico. Leva. E leva para quem, Mônica? Gente, uma coisa que é muito importante leva, faz uma pesquisa antes e vê qual médico que atende autista, que tem já domínio. Porque se você levar em outro médico, o médico é capaz até o médico te dizer que você tá pirando. Que já aconteceu isso, do médico falar assim, nossa, quem precisa de tratamento é você. Já uma colega minha já ouviu isso, e o filho era autista, né? Primeira coisa, procure profissionais que entendam. Faz uma pesquisa, converse, né? Procurem, hoje no Instagram tem muitas coisas na internet que falam desses blogs dessas mães, vai atrás, tá? Receber o diagnóstico, eu nunca esqueci que uma professora falou pra mim, que no outro dia, eu fui trabalhar depois, a professora de faculdade, e tinha uma professora de direito que tinha um filho autista, e eu tava desesperada, eu chorava, ela olhou pra mim e falou assim, Mônica, ter um filho autista não é o fim do mundo, tá? A sociedade faz você pensar que mas não é. Ela falou, não é um bicho de sete cabeças. Eu fiquei até brava com ela. Hoje eu entendo o que ela quis dizer. Realmente, não é um bicho de sete cabeças, né? Bom, eu percebo assim. Mensagem. Mas ela falou de uma forma tão assim, ríspida. Assim, ríspida não, mas ela falou tão assim. Mano, não é bicho de sete cabeças. Mas é porque ela já tava muito além de mim, né? Sim. Leva.
Porque você tem que pensar lá na frente. Hoje ele é criança, ele cabe no teu colo, ele sai com você nos lugares, mas tem que pensar nele na adolescência, na vida adulta. Sim. Né? Então, assim, leva, faz as estimulações necessárias, cuide muito com profissionais que dizem que trabalham no autismo, porque hoje virou um mercado muito lucrativo, por isso que eu entrei na área do autismo, porque eu quebrei muito a cara com um profissional. Eu pensei, gente, eu vou ter que entrar nessa bagaça, né? Trabalhar, porque assim, eu tava quebrando cara com fono, com psicólogo, com TO, gastando um dinheirão, e quando eu via, não tinha. Que é aquilo que a gente tava comentando ontem. Informação não é conhecimento. Se você abrir o Google, ela tá cheia de informação de autismo. Mas quem consegue transformar aquilo em conhecimento, aplicar, né? Eu falo, redes sociais. Hoje, você abrir o Instagram, meu Deus, como tem gente que trabalha com autismo. Mas lá na sala, naquelas 4 paredes, ele consegue aplicar o que ele sabe? Nem sempre, né? Então, assim, pesquisa, conversa, né? E tem que pensar a longo prazo, né? Quando tiver uma... Eu vou dar um exemplo que aconteceu com uma colega minha. O filho era pequeno e ela sempre deu banho nele. Ai, coitadinho, dava banho. Hoje ele já é um rapaz enorme e ele não consegue pegar o sabonete pra se lavar. E ele já é um homem. E ela é uma mãe solteira. Né? Então, por exemplo, não existe um marido ali, um avô, pra fazer, porque assim, sente vergonha, né? Sim. Então eu falo assim, tá vendo? Eu tenho um livro chamado Palmas para Antônio, que tem uma frase que eu nunca esqueci, que a mãe tava reclamando com uma amiga, por que o filho não aprende as coisas, né? Não desenvolve. Aí a amiga, o bom é essas amigas, né? Porque tá faltando você jogar o Antônio na roda. A hora que você jogar o Antônio na roda, ele vai aprender. Então, jogar na roda quer dizer assim... Dá essa autonomia, né? Trabalha, sim, né? Claro. Então, assim, isso eu falo. Joga teu filho na roda, no sentido assim, coloca ele pra viver. Mães que não saem com os filhos de casa. Ai, porque ele leva. Sim. Né? A inclusão começa em casa. Se você não inclui teu filho, você não pode esperar que a sociedade vá ter essa inclusão. Sim. Então e uma das especializações tua é a inclusão também, né? Tô terminando. Mônica? Então isso eu acho importante a gente saber. E na escola, Mônica, o último recadinho que eu queria que você desse, como você daria essa dica para as mães que são mães de filhos típicos? Como tratar os autistas, os colegas autistas? Eu sempre tenho um problema nas escolas. Se você perguntar para qualquer mãe atípica, ela vai dizer que já teve. Primeiro que eu acho que para as escolas se capacitem, porque a neurodiversidade tá aí. Se não é um filho autista, é uma criança TDAH, é uma criança disléxica, é uma criança com Down, né? Então, a gente tem que parar de querer só trabalhar com o típico, porque é isso que acontece. Eu tô falando agora como mãe, não como profissional, né? Então, assim, se capacitem. Hoje tem muitos cursos, né? Então, eu acho que hoje você tem que entrar nesse entendimento da neurodiversidade, né? As mães, né, e pais, famílias, vovó, trabalhem com as suas crianças as diferenças. Não só o autismo em si, mas as diferenças, né? Eu lembro que quando o Dudu chegava nas escolas, sempre, hoje ele já fala, mas como ele não falava, ele fazia muitos gritos, as crianças se assustavam com ele, né? Então, assim, e é normal, né? Imagine, você é criança, tem um menino lá que começa a gritar, né? Então, assim, quando eu vou nas escolas, eu deixo muito claro, meu filho tem autismo, eu espero um manejo da escola fazer esse movimento também com as crianças, mas as mães falarem sobre diferenças, que nem sempre um colega vai se comportar daquela maneira ou gosta da mesma coisa que você. E é muito engraçado, Ana, porque eu vou ser bem sincera com você, hoje, nas escolas, quem acolhe o meu filho são as crianças, que não têm conhecimento nenhum de autismo, são elas que chamam o Eduardo, vamos... Porque é muito legal a criança, né? A pureza delas. Eu trabalho na PAI, né? E esses dias eu tava olhando um menininho lá, que ele tem Down. Isso é uma coisa bem pessoal. Pequenininho, assim, com a mochilinha dele, devia ter uns 4 aninhos, né? Aí eu olhei e falei, gente, essa criança, ela tá vivendo a infância dela ali tranquila. Porque na cabecinha dela, ela não se sente diferente. A criança só vai começar a se sentir diferente quando ela percebe a rejeição dos outros. Ela olha e fala assim, o que eu tenho? Por que você não quer brincar com... Você tá entendendo? Sim. Então, a rejeição, a não inclusão dessa criança... Aí aquilo me chamou a atenção porque, primeiro que eu adoro criança, né? Daí eu fiquei olhando pra ele... E eu falei, gente, ela ainda tá naquela... Ela tá naquela pureza dela, né? E tomara que fique, mas eu como mãe, quando eu olho uma criança, eu tenho muita coisa... Será que vão acolher ela? Será que ela vai ser bem-vinda nos lugares? Será que ela vai ter um emprego? E eu tenho isso com todas as crianças, não é só meu filho, né? Então, assim, ela ainda não entende. Mas quando começar a rejeição, a negação dela em espaços, ela vai olhar e vai falar, mas o que eu tenho?
né? Então, assim, isso é interessante porque o Dudu sempre foi muito bem... No começo elas se assustam com o Eduardo, sabe? Elas têm medo. Mas depois elas se acostumam, porque o Eduardo é uma criança muito carinhosa. Legal, né? né? Inclusive Então, fala russo, né? eu falo, fiquei impressionada. eu falo assim... É engraçado porque assim, o Eduardo ele foi falar só depois dos 4. Ele já falava, ele fazia muita ecolalia em inglês, ele não falava. Ele ficava assim, blue, red, cores, números, enfim, o alfabeto todo. Só que ele não sabia pedir água, né? Várias vezes da escola ele já veio arranhado, machucado, ele não sabia. Sabe aquela coisa que a mãe pergunta, filho, o que aconteceu? E a criança conta? Não. E ele pega as coisas muito rápido, o Eduardo, né? E esses tempos ele tava... ele faz muita ecolalia, ele tava com... E eu e o Carlos... Só que a gente começou a perceber... Olha a importância de você fazer essa leitura da criança. Falei, cara, já tá muitos dias que ele tá falando essas palavras numa sequência. Não é uma ecolalia perdida, assim, uma frase, assim, que às vezes a criança fica... né? Aí, ele foi fazer terapia. Aí ela falou, Mônica... O Dudu aprendeu todo o alfabeto russo, porque ele pediu pra terapeuta o YouTube e ele colocou. Então ele aprendeu sozinho a escrever, a ler e a falar o alfabeto russo. Agora ele tá indo pra um grego lá que... Que incrível, né? Sabe o que é interessante? Isso é interessante. É muito legal, só que no dia a dia isso não tem muita função, né? Eu vou falar uma coisa bem sincera pra vocês. O meu filho fala russo, mas ele não sabe erguer a cueca depois que ele faz xixi. Ele tem uma dificuldade, assim, é muito interessante o mundo do autismo, porque para algumas coisas que não é pra idade dele, eles estão muito além, e para coisas básicas, simples do dia a dia, sem dificuldade. Mas é muito importante dizer que nem toda criança vai ter essa habilidade de aprender coisas, porque nós trabalhamos muito com autismo severo, que tem comorbidades, DI. Eu falo isso porque às vezes as mães de crianças com autismo mais severo se sentem excluídas, né? Porque tem autismo, assim, que mesmo a criança fazendo muito estímulo desde cedo, lá na frente, ela vai alcançar um progresso, mas às vezes ela ainda vai ser dependente de alguém da família. Sim. Para coisas básicas, né? Então é muito importante, de qualquer maneira, tu dar esse suporte, né, Mônica, desde o início, né? Porque alguns vão se desenvolver, outros nem tanto, né? Mas esse suporte Sempre. básico é o essencial, né? Sim, você tem que... Independente. Sabe o que eu penso assim? Independente se vai se desenvolver ou não, mas dê tudo que o teu filho tem direito e merece para estímulo, né? Então, assim... tente dar todo o suporte, né? E você tem que pensar que daqui a pouco ele vai ser adolescente, né? Vai ser um adulto, e talvez você não vai mais estar ali, né? Sim. Então, assim, todo o suporte é bem-vindo, todo estímulo. E quando eu falo estímulo, não é só um terapeuta. Isso é uma coisa que às vezes a família tem dificuldade. O estímulo também é em casa. Você tem um momento teu com o teu filho, de interação. Você exige muito que os outros tenham interação com o teu filho, mas você não interage com o teu filho. Então, quando eu falo mãe, pai, eu sei que tem aquele dia que você tá muito cansado, chega em casa acabado, você quer só dormir, mas tente ter um momento vocês. Porque você tá querendo que o teu filho evolua, mas em casa também, né? Então, isso é uma das dicas que eu dou, interaja com o seu filho, né? Tem um momento com ele, assim. Então, maravilhoso, meninas. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pela presença, por todo esse conhecimento. E hoje eu quero, com parceria da Amol, então, presentear vocês. A Amol é uma loja de presentes que tem na internet, e-commerce. É muito legal. Deixa eu colocar aqui. Para quem não conhece, a gente vai deixar o @ da Amol. Tá? Uma lembrancinha pra vocês, ó. Doutora Thay. Tá, tenho que agradecer a Amor pela parceria. Olha que coisa mais linda, gente. Meu xodó, sou apaixonada. E agradecer todo esse conhecimento. Acredito que a gente esclareceu um pouco mais sobre o autismo. Vamos Personalizado, a Amor faz tudo personalizado, é bem legal. Eu amo café, pensa. Olha, gente ali na frente já tá. E eles têm muitos outros produtos, então até vou deixar os links ali para seguidoras e tudo mais. Mas então agradecer imensamente, tá, por ceder esse tempo para nós. Foi uma conversa muito importante e maravilhosa. Esclarecedora, né? Muito, né? E dizer que realmente agora eu acho que a gente se sente cada vez mais pronta para na futura odontologia estar recebendo pacientes especiais. Só um adendo sobre o paciente autista, que às vezes, como tu tinha falado, que
pela dificuldade de higienização bucal, enfim, agora trazendo mais pro meu lado, pro meu cantinho, que a importância de levar a criança, o adolescente autista, né, qualquer paciente que tenha alguma condição especial, enfim, de trazer no odontopediatra, no dentista que é capacitado, porque lá a gente não só faz operação tapa-buraco, né? A gente não só trata aquela doença que já está instalada, mas para os pais saberem como lidar com essa criança, como higienizar, né? Como escovar os dentes, como passar o fio dental numa criança que não quer abrir a boca, que, né, às vezes que grita, que, né, enfim, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter toda a união desses outros profissionais, mas tem que ter também o acompanhamento do odontopediatra, do dentista, que a gente tem que saber como lidar e como evitar problemas bucais, né? Ali na Futura a gente tem todo o suporte para estar orientando esses pais. E os adultos também, autistas adultos, que a gente não pode deixar de falar, porque, de qualquer forma, muitos adultos, adolescentes ainda têm essa dificuldade. Então, a gente tem todo esse amparo, tudo isso detalhado, tudo minucioso na nossa primeira consulta ali de avaliação, né, e de acompanhamento, para a gente evitar e tratar tudo que a gente tiver ao nosso alcance, né? E também lembrando, Mônica, a doutora Thay trabalha com sedação, ela tem um curso especializado em sedações, então, para ainda deixar mais confortável aquele atendimento, né, doutora, acho que é importante a gente deixar isso, né, avisado. Então, assim, o paciente acaba ficando mais tranquilo, deixando atender. Então, às vezes, aquela mamãe ou aquele papai, ou até aquele adulto que tem trauma, que tem medo, insegurança, né? Procurar a nós da Futura Odontologia, que eu acho que a gente tá bem pronto e focado nisso agora, para ajudar todo mundo. Então, meninas, muito obrigada mais uma vez, viu? Então, meninas, muito obrigada. E eu acho que o papo foi maravilhoso. Foi muito legal. A gente poderia ficar horas daqui falando, né? É muito bom. Eu achei muito bacana aprender um pouquinho mais sobre autismo. Muito obrigada. E eu queria, assim, pessoalmente, né, falar parabéns de vocês terem esse interesse, porque, assim, eu vivo num mundo, assim, que às vezes nem as escolas têm interesse em saber de autismo, às vezes psicólogos que estão ali trabalhando na área infantil e não têm interesse em saber de autismo. Então, quando você vê, poxa, uma clínica de odontologia querendo entender para melhorar o atendimento e acolher os pais, é estar muito à frente. É isso que eu falo. Que a gente tá falando, né? Conhecimento, informação não é conhecimento, né? Então, outra dica que eu dou pros pais é: verifiquem bem antes os profissionais que você leva o teu filho. Né, para você não ter essa desilusão, né? Ou achar que o teu filho que é o problema e ninguém consegue dar conta dele, né? Legal, isso é bem importante saber, né? Que sempre tem solução, né? Para tudo, né? E com certeza lá na clínica a gente vai atender, né, doutora, com o maior carinho, né? E com maior humanização, que esse é o nosso principal objetivo lá, né? Estar acolhendo a todos. Exato. Então, muito obrigada. Obrigada, meninas.